Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais um dia de aulas online desta semana. Começamos mais uma semana e hoje é segunda-feira, 7 de dezembro. Nossa primeira aula de hoje será de português. Só que hoje, dia 7, exatamente hoje, dia 7 de dezembro, tem mais uma aniversariante nesta turminha. E vocês sabem quem é que está completando o ano hoje? Não sabem? Pois quem está completando o ano hoje é a Júlia Caroline, que ela é do segundo ano da tarde. Eu peço então que todo mundo agora se reúna junto comigo, porque nós vamos cantar os parabéns em homenagem ao aniversário da Júlia. Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Meus parabéns, Júlia, pelo seu aniversário. Tenha um dia maravilhoso, abençoado, muita saúde para você, muitos anos de vida, que você tenha um dia, supimpa. Um beijo para você e um abraço bem apertado. Na nossa aula de hoje, turma do segundo ano, a nossa aula de português, nós vamos conversar sobre ortografia, tá bom? Temos a correção da tarefa de casa da aula passada para fazermos hoje. Tem também a leitura de um texto que eu trouxe para a nossa aula. Tarefa de classe no caderno. Já vão separando os materiais. E para casa vocês farão uma pesquisa. Pois é. Então vamos separar agora os materiais da aula de hoje. Vamos lá? Livro de português, caderno, seu estojo e a agenda para você fazer as anotações, caso você queira registrar algo, ok? Vamos lá para o livro de português. Dá licença, Belinha está bem aqui, em cima dos livros. E nós vamos começar pela correção, tá bom? A correção que nós faremos hoje do caderno, eu pedi que vocês pesquisassem os aumentativos de algumas palavrinhas bem especiais que eu pedi que vocês anotassem no caderno. Assim, pesquise outros substantivos no grau aumentativo de amigo, amigão. Amigão já é o aumentativo de amigo. Só que não tem apenas uma forma do aumentativo de amigo. Tem outra forma também. O que foi que vocês encontraram? Alguns alunos já mandaram para mim as respostas. Eu já agradeço porque você está enviando suas tarefas. Fico muito contente quando vocês compartilham as tarefas comigo. E para você que não mandou ainda dá tempo. Não deixe de mandar a foto da sua tarefa, que eu gosto sempre de fazer as correções. E eu vou dar sempre alguma orientação se for necessário. Ok? Então, nas nossas pesquisas, além de amigão, que é o aumentativo de amigo, tem também amigaço. Pois é, aquele amigo ou amiga que você gosta muito, você pode chamá-lo de meu amigão, ou então meu amigaço, ou minha amigaça, ou minha amigona. É mais um exemplo de aumentativo de amigo. A próxima foi animal. O aumentativo de animal é animalão. Foi um exemplo. E o que foi que vocês encontraram nas suas pesquisas? Eu encontrei também que o aumentativo de animal, além de animalão, pode ser animalaço, mas termina com cedilha, tá? Não é com SS nem S. Animalão ou animalaço. Outro exemplo, beiço. O aumentativo de beiço é beisola ou foi que você encontrou? Pode ser também beisorra. Com RR continua sendo com cedilha. Para a boca. Eu expliquei na aula passada que tem alguns aumentativos que têm uma terminação diferente. Nem todos
terminam com ão. Alguns sim, outros não. Ó, até rimou, mas não são todos, tá bom? Não são todos que terminam, não. E bocarra é um exemplo disso. O aumentativo de boca é bocarra, mas pode ser também, foi o que você achou, eu encontrei bocaça. Tia, não pode ser bocão, não? Não, não pode. Se você colocou bocão, precisa consertar, tá certo? Bocarra ou bocaça, com cedilha no final, que é a última sílaba. E agora para a cabeça. Uma cabeça grande pode ser também um cabeção, com cedilha e termina com on. Esse aqui sim termina com on. Mas, além de cabeção, cabeça pode ser também cabeçorra. É muito semelhante à beisorra. Beisorra, cabeçorra, tem a terminação igual. Já a palavra copo, eu expliquei para vocês que copásio é o aumentativo de copo. Mas, além de copásio, tia, pode ser copão? Não, não pode. Copão não. Pode ser coparrão, terminando com ão, tá certo? Aí sim. Mas copão não. Não coloquem copão, porque vai ficar muito esquisito e aí não vai combinar não, tá certo? De acordo com os nossos livros de português, com as disciplinas que a gente aprende, quantas palavras, o correto pode ser copásio, que foi o exemplo que eu dei na outra aula, ou coparrão, certo? Agora, festa. E aí, quem é que gosta de uma festa? As festas, elas podem variar. Se for uma festa menorzinha, a gente chama de festinha. Ah, é só uma festinha lá em casa. O meu aniversário hoje não vai ser uma festa grande, não. Vai ser só uma festinha, só entre os parentes mais próximos, entre os amiguinhos. Mas uma festa pode ser uma festa de tamanho maior. Só que uma festa grande, com muita gente, ou num salão, ou até mesmo num sítio, numa casa grande. Uma festa grande pode ser um festão. Você gosta de festa? Eu adoro festa. Um festão. Festão é muito bom. A gente dança, se diverte, come, vê os amigos, tira foto, celebra alguma comemoração. É bom demais. E festão. Além de festão, festa é uma festa grande. Pode ser uma festança. Isso mesmo. Além de festão, festança. E terminar com cedilha, tá bom? Nariz. Neste caso, nariz, ele tem um dos aumentativos, pode ser narigão, tá bom? Narizão não, narigão, G-A-O e o tio. Ou pode ser também, tem outros, além desse que eu vou dizer a vocês, a palavra nariz, o aumentativo de nariz também tem outros. Eu encontrei em minhas pesquisas nariganga. Olha que diferente. Pois é, além de narigão, nariganga também. E neve? Qual é o aumentativo de neve? Ah, só tá aquela nevezinha caindo, bem pouquinho, em alguns lugares que fazem bastante frio, só aquela nevezinha. Mas e quando tem muita neve, que fica até complicado de andar na rua? É uma nevada, é uns exemplos. Países lá do norte, lá para cima, Estados Unidos, Canadá, Rússia e Alemanha, a Europa em si, lá em alguns lugares cai neve quando é o inverno. É o contrário aqui do Brasil. Aqui no Brasil, alguns anos ocorreu sim, em alguns determinados invernos em que a neve caiu aqui no Brasil, mas somente na região sul, que é a parte mais fria do nosso país. Aqui onde nós moramos, é o Nordeste, é o mais quente. Quem gosta de frio, vai lá para o interior, que aí você vai encontrar um lugar mais frio. Mas a neve, realmente, aqui no Nordeste, a neve não cai, porque é muito quente. E aí, quando ocorre muita neve, tem nevada. E às vezes até fica complicado o trânsito. Às vezes as escolas até fecham, as crianças não podem ir porque fica muito difícil de sair de casa. Quando a neve está cobrindo todas as calçadas, cobrindo as ruas, e aí fica bem complicado mesmo de sair. E fora o risco.
Além disso, ainda tem o risco de você congelar alguma parte do seu corpo, especialmente as extremidades, que são os nossos dedos. E aí, se congelar, essa parte do corpo da gente morre. Por isso que é perigoso sair quando está muito frio. Mas aí, voltando ao assunto de português, que a gente acabou entrando em ciências, além de nevada, pode ser também nevasca. Você já deve ter escutado em algum jornal, que passa na TV, algum noticiário, em que tem uma nevada ou uma nevasca em determinado lugar. Isso significa que nesse lugar tem uma neve muito intensa, que ela está realmente frio demais, e aí fica complicado as pessoas saírem na rua. Para quem gosta da neve e gosta de lugar frio, agora, em dezembro, vai começar o inverno do hemisfério norte. Aqui no Brasil, vai começar, quer dizer, já está, né? Na verdade, não vai começar não. A gente já está na época mais quente do ano, que é o verão. Aqui no hemisfério sul, o nosso verão, e para o hemisfério norte é o inverno deles, é o contrário. Quando o nosso inverno chega, o verão de quem mora lá no hemisfério norte chega para eles. E a última parte foi poeta. Poeta, aquela pessoa que faz poesias, que cria textos muito bonitos. Poeta, eu até informei na tarefa que um dos aumentativos de poeta é poetastro. É um nome bem diferente também, poetastro. Ou você pode também ter encontrado, igual ao meu, poetaço, terminando com cedilha. Cedilha mais O. E essa foi a tarefa de casa de vocês da nossa aula passada. E hoje nós vamos ver um pouco de ortografia, certo? Vamos ver palavras com guá, gué e gui. Tem um detalhe bastante interessante que essas sílabas que vocês aprenderam, inclusive no primeiro ano, ela tem um som diferente. O guá, a gente sempre diz falando o som do U. G-U-A. Guá. Tia, não posso dizer gá, não? Não, sabe por quê? Porque gá é G-A. É diferente. Somente o G-A é gá. Se você junta com o U, vai ficar no meio das vogais, nesse caso das duas letrinhas, melhor dizendo, as duas letrinhas, aí vai se transformar em guá. Existem algumas palavras na língua portuguesa em que nós falamos o guá, como por exemplo, água. A gente não fala água, não dizemos água. Água não, água. E tem um acento agudo também com esse detalhe. Entenderam? E palavras com gué e gui, o som é diferente. Quando é apenas GE, é gé. E se for GI, é gi, que é o som também muito parecido com o J, mas varia de palavra para palavra. Tem palavras que é com G e tem palavras que é com J. Isso aí a gente pode ver num outro momento. Mas aí, as palavras que tem G, U, E, a gente não vai dizer gué. Não diz gué. O U, neste caso, ele, ó, em silêncio. Tanto o U do G, U, E, quanto o U do G, U, I. E como é que eu digo com G, U, I? Eu digo gui. Gui. Ah, não é gui, não. Não é. Gui. Vamos repetir. Guá, gué, gui. Mais uma vez. Guá, gué, gui. Tranquilos? Pois bem, eu trouxe para a nossa aula um pequeno texto que fala exatamente sobre um ser que tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. E isso vai dar fé de cada um. E o que será que eu vou trazer para a nossa aula de hoje? Agora que estamos próximo da época do Natal, é comum de vermos próximo das igrejas, ou lojas, ou algum outro tipo de estabelecimento, os presépios. E no presépio, já que o Natal é uma festa religiosa, uma festa cristã, tem presente
nessa festa, nesses presépios, nesses cenários natalinos, quando está mostrando lá José, Maria, Jesus, que está no meio dos animais, aparece também um ser que tem asas nas costas. Agora ficou fácil para você descobrir o que é. Quem são esses seres que aparecem nesses cenários que também são falados agora na época do Natal? São quem? Isso, anjos. E o texto que nós vamos ler, o texto que eu trouxe para a nossa aula de hoje, se chama Anjo da Guarda. Se você acredita que existem os anjos da guarda que nos protegem, ok. Se você não acredita, ok também. Isso vai da fé de cada um e nós temos que respeitar. Mesmo que a outra pessoa tenha uma crença diferente da nossa, da minha, da sua, nós devemos respeitar, pois a fé de cada um é algo muito particular. E a gente não deve dizer que uma fé, que uma crença é certa ou que a outra é errada. Cada um tem a sua e todos devemos nos respeitar, certo? E o título do texto é exatamente esse: Anjo da Guarda. E começa assim: Anjo da guarda, minha companhia, guarda minha alma de noite e de dia. Amém. Amém, diz também a mãe. E agora bons sonhos. David volta a erguer-se de repente. Os anjos não existem, diz ele. Por quê? Pergunta a mãe, sentando-se na cama. Porque nunca ninguém viu um anjo. Quem é que disse isso? O Francisco. E ele também não tem de rezar. É verdade que não vê os anjos, mas podes senti-los, disse a mãe de David. Isso são coisas que as pessoas imaginam, foi o que pai de Francisco disse, e ele é médico. Quem contou isso foi o David. Eu não sou da mesma opinião, diz a mãe. A mãe de David discordou. Eu acho que hoje tiveste um anjo da guarda, a mãe de David disse para ele. Por quê? Ele perguntou para a mãe. David agora ficou curioso. A mãe dele disse que ela achava que ele tinha tido, naquele momento, naquele dia, que um anjo da guarda estava com ele. E aí ele perguntou, assustado, por quê? Ela respondeu para ele, atravessaste a rua a correr sem prestar atenção. E aí, David corou. Na hora, o rosto dele ficou avermelhado porque ele se lembrou do que tinha acontecido na rua. Quem é que te contou? David perguntou para a mãe. Uma vizinha que te viu. É verdade, David quase fora atropelado. O condutor até o ameaçara e apitou, todo zangado. O condutor do veículo, quando percebeu que David atravessou a rua correndo sem olhar para canto nenhum, o motorista foi lá, brigou com ele, reclamou, claro, que ele estava com medo de que pudesse ter acontecido um atropelamento. E aí o motorista ficou bem zangado, porque David atravessou a pista sem prestar atenção. Felizmente, os pais não sabem do resto. Hoje, David sentou-se num ramo seco de uma cerejeira. Foi pescar a bola ao tanque, subiu a uma cerca alta e caiu da bicicleta. E ali está ele agora, deitado na cama, bem protegido. Só uma esfoladela no joelho lhe lembra ainda a aventura de hoje. David aconchega-se no cobertor e decide voltar amanhã a falar sobre os anjos com o Francisco. Max Bollinger. Esse texto está mostrando que pode sim, pela crença da mãe de David, que um anjo protegeu enquanto ele estava atravessando a pista. Você se lembra, para os que creem, obviamente, para os que acreditam.
Você se lembra de algum determinado momento que algo aconteceu com você e que poderia ter sido uma situação de perigo e aí você foi salvo? Ou por uma pessoa que, por exemplo, lhe puxou ou lhe agarrou para que você não se machucasse e aí as pessoas disseram que essa pessoa foi o seu anjo da guarda, que pode ter sido mandada por alguém, ou simplesmente quando você quase caiu ou quase se machucou, aí você foi lá e ficou resguardado. E aí? Você já passou por alguma situação? Ou os seus parentes já passaram por alguma situação dessa? Em muitos casos, os adultos que passaram por mais experiência do que vocês, crianças, eles têm muitas histórias para contar. E vocês, crianças, podem aprender muito com os adultos, com as experiências deles, para que nós possamos aprender. Inclusive, nós que somos adultos, aprendemos também com as pessoas mais velhas, que são mais experientes que a gente. É um aprendendo com o outro. E aí, gostaram do texto sobre o anjo da guarda? Pois esta palavra guarda começa com essa sílaba que nós estamos estudando hoje, que é o guá. Neste caso, vem acompanhado de um R depois do guá, guar. Mas vamos nos focar na primeira parte da sílaba, que é o guá. Guarda é um exemplo de palavras que tem guá. Mas vamos ver outras palavras que também têm o guá. Vamos ver. Tem uma lista aqui, bem grande por sinal, de palavras na língua portuguesa que tem o guá. Não tem como ler todas, porque são muitas. Tem palavras aqui que eu nem conheço. Por isso que eu digo que a língua portuguesa ela é um idioma que é o nosso próprio, que é o nosso idioma nativo, e que a gente pode até passar a nossa vida toda e não conhecer todas as palavras que compõem o nosso idioma. Por isso que a gente vai sempre estudando. E o estudo ele nos possibilita nós aprendermos palavras novas, conceitos novos e muita coisa também. Vamos ouvir agora, eu e você, vamos ouvir palavras com o guá. Iguaria, resguardar, apaziguar, igual, averiguar, igualitário, guarida, língua, retaguarda, guardar, vanguarda, água, desigualdade, linguagem, trégua, guardião, míngua, salvaguarda, igualmente, légua, jaguara, guarita, tupi-guarani, enxaguar, ambígua, inigualável, resguardado, guarda-roupa, régua, aguada, guarda-chuva, desigual. Aqui tem mais guaraná, minguar, guariba, frágua, aguardente, guardado, égua, minguado, guarnecido, trava-língua, bagual, minguante, guasca, guarda-sol, uruguai, manguaça, vaguardista, aguaceiro, apaziguamento e por aí vai. A lista é muito grande. Se você pesquisar na internet, parece que essa lista não tem fim, porque são muitas. Eu acredito que aqui deve ter mais de 2.000 palavras com guá. Eu acredito. Eu não sei não, porque eu não contei. E até mesmo se eu contar, eu vou passar muito tempo contando. Mas aí tem algumas que eu gostaria de ler para vocês só para encerrar. Guaraquim, Tapaguaçu, Taguaú, Guataparaense, Guajujara, Guaparanga, Guarapariba, Guamajacu, Cataguaçu, Jaguaraçuense, Jaguapeva e por aí vai, tem muito mais. Vamos agora ouvir as palavras que tem o gué. Eu encontrei aqui, num certo site, palavras com gué. Sabe quantas tem? Quem chuta aí um número alto?
1.000? Não, menos. Menos de 1.000. 900? Quase isso. 903 palavras com G. Eu não vou ler as 903, porque a gente vai passar até amanhã conversando sobre esse assunto, mas não dá não. Vamos ver outros aqui. Tem palavra que eu também não conheço. Palavra para mim é nova. Vamos ouvir. Aguerrido, unguento, segue, azougue, bilíngue, guerra, burguesia, erguer, chegue, guerreiro, pirangueiro, morgue, pinguela, foguete, banguela, argueiro, guelra, sangue, praguejar, trigueiro, entregue, gueto, perrengue, vaguear, hambúrguer, essa vocês conhecem. Freguesia, fagueiro, fogueira, gaguejar, açougue, aluguel, mangue, caranguejo, também vocês conhecem. Açougueiro, gangue, trilingue, albergue, soerguer, jegue, enxágue, mangueira, freguesa, cheguei, azorrague, não conheço essa palavra, dengue, e a gente já vai falar sobre dengue, tá? Na nossa próxima aula, já a gente vai falar sobre dengue. Bumerangue, esse aí vocês conhecem. Perdigueiro, blague, largueza, caguetar, salgueiro, afogueado, guerreira, swing, milongueiro, domingueira, guerrilha, briguento, formigueiro, monolíngue, ping-pong, caxinguelê, portuguesa, blogueiro, figueira, jogue, zigue-zague, grogue, vagueza, guedelha, banguelo. Alguns alunos aí estão com janelinha, mas é normal. Essa idade de vocês é normal todo mundo ficar banguelo. Cegueira, seringueiro, langue, daguerreótipo. Também nunca escutei essa palavra a primeira vez. Estou aprendendo junto com vocês. E tem nogueira, seringueira, guerra, bang, gagueira, estilingue. E tem muito mais. Vamos ouvir agora as palavras que tem o gui. Será que tem mais de 900 também? Será? Vamos ver aqui. De acordo com o dicionário online, tem agora um pouquinho menos. 606 palavras. Com gui. Distinguir, retarguir, arguir, arguição, extinguir, guisa, lânguido, aguilhão, seguir, contiguidade, prosseguir, conseguinte, preguiçoso. Ó, não tem ninguém preguiçoso nesse segundo ano não, né? Que coisa boa. Guia, preguiça, esguio, sofreguidão, perseguição, seguinte, segmento, guinada, seguida, sanguinário, guichê. Você já deve também ter escutado essa palavra, guichê. Águia, antiguidade, arguida, guisado, ó, guisado também é uma palavra conhecida. Perseguido, teleguiado, enguiçado, guilhotina, linguiça, gasguita, distinguido, sagui, guidão, seguido, guindaste, pinguim e por aí vai. Tem muita palavra também. Agora que nós vimos uma lista gigante de palavras para a nossa ortografia, para enriquecer o nosso vocabulário, a atividade de casa de vocês, de classe melhor dizendo, será no caderno, certo? Eu vou pedir agora que vocês separem o caderno de português, eu vou até afastar, para copiar.
cabeçalho normal como vocês sempre fazem. Preparem bem direitinho e eu já vou para o primeiro quesito. Complete com GU ou G. Ponto, pula a linha. Você vai escrever todas essas palavras que estão aí na tela e vai completá-las com G para formar GA, GO ou GU, ou então você vai completar com GU para formar GUE, GUA ou GUI, caso apareça. Entenderam? Copiem todas estas palavras. Respondam essa atividade do primeiro. Olha só, um quesito bem pouquinho. É só vocês completarem com estas letrinhas, certo? Vamos fazer o seguinte. Como a atividade de classe de hoje de vocês é esta, para vocês completarem, eu peço então que você compartilhe comigo a foto dessa tarefa e na próxima aula nós faremos a correção. É um combinado nosso. Façam todas as palavras, respondam e aí na próxima aula a gente corrige. Tudo bem? Após essa tarefa, você vai pular uma linha e escreva para casa. Não será necessário copiar o cabeçalho novamente, não precisa. Agora você vai colocar para casa. Pesquise no dicionário 5 palavras novas com GUA, vírgula, 5 palavras novas com GUE e 5 palavras novas com GUI e escreva-as abaixo. Ponto. Você vai fazer esta pesquisa e responder também o primeiro quesito e mandar a foto para mim destas duas partes da tarefa lá no aplicativo e na nossa próxima aula de português eu farei a correção dessas duas tarefas. Tudo bem, turminha? Então eu conto com a sua participação e já já a gente se vê na nossa próxima aula, que será de ciências. Já vão separando os materiais que já já a gente se vê. Um beijo e até daqui a pouco.